Fala Quinto B, hoje na videoaula de ciências nós vamos continuar nossos estudos sobre as áreas verdes. Então lá na página 16, protegendo áreas verdes, nós já vimos um pouquinho dos parques nacionais, que são um exemplo de uma unidade de conservação, que é uma área natural onde nós conservamos e protegemos a fauna, a flora, os rios, tudo que está ali presente. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre os parques nacionais lendo uma entrevista de uma ecóloga. E o que seria uma ecóloga? É uma profissional que se dedica à ecologia, né? Que estuda a ecologia. Então aí vocês vão ler a entrevista com a Nina Nazário na página 16. Na página 17, nós vamos ter alguns exercícios que eu farei com vocês e outros que vocês farão sozinhos. Então, aí na página 17, 1. Ajude a escrever os termos da Enciclopédia Digital das Crianças, explicando cada um dos termos abaixo. Então, vamos criar aqui uma mini enciclopédia sobre alguns termos. Unidade de conservação é uma área natural que se pretende conservar e proteger. Uso sustentado é a utilização de recursos naturais de maneira que não degrade o ambiente. 2. Observe as fotografias e complete as legendas. Então aí nós temos uma visão dos limites do Parque Nacional do Iguaçu, lá no Paraná. E aí nós podemos ver na imagem uma monocultura de cana-de-açúcar. E essa monocultura de cana-de-açúcar, ela está fora do parque. Já na outra imagem, em uma floresta, nós temos o Parque Nacional em si. Então vocês podem ver que nós conseguimos encontrar muitas diferenças, né, no limite ali do parque, entre o que está dentro e o que está fora. Na primeira imagem, qual é o aspecto da vegetação? São plantas da mesma espécie, compridas. Nós podemos ver que as folhas também são compridas e finas. Já na segunda imagem, que é a da floresta, né, do parque em si, a vegetação se apresenta como? Com qual aspecto? Olhando aqui na imagem, nós podemos ver uma grande diversidade de vegetação. Temos árvores de grande porte, vegetação rasteira, epífitas e etc. Aí embaixo, ó, as meninas estão conversando. Os limites do Parque Nacional mostrados na foto coincidem com os limites da atual floresta? Sim, né? Podemos encontrar essa semelhança. Se não existisse o parque, será que ainda existiria a floresta do Iguaçu? Muito provável que não. É provável até que essa monocultura de cana-de-açúcar que nós podemos ver ali na imagem, ela tivesse invadido, né, a área preservada do parque. Então, se não houvesse o parque, isso daí provavelmente seria uma grande fazenda com cultivo de vários alimentos e essa área não seria preservada. Aí na página 18 temos um exercício 3 que vocês farão sozinhos. Então vocês têm aí uma paisagem lá na Bahia, a região do Farol da Barra. Primeira imagem é muito antiga, uma pintura de 1859, e a segunda é uma fotografia de 2012. Vocês estão vendo aí que o homem agiu sobre essa paisagem, e ele modificou essa paisagem. E aí vocês vão falar um pouquinho sobre isso usando essas duas palavras do quadro, esses dois termos, né? Áreas verdes e construções. Então vocês vão falar um pouquinho sobre a ação do homem nessa paisagem usando esses termos, áreas verdes e a palavra construções. O desafio aqui eu vou falar com vocês. Se essa paisagem fosse uma área de proteção ambiental, será que ela teria se modificado? Provavelmente esse local ele poderia até se modificar, mas seria bem mais lentamente. E ele teria permanecido com uma grande área verde, né? Pois a exploração da região pelo homem seria mais controlada, não seria tão feroz quanto a que nós vemos nas grandes cidades.
Página 19, exercício 5, observe as fotografias e leia sobre a criação do núcleo Pissinguaba do Parque Estadual da Serra do Mar em Ubatuba, aqui no nosso estado de São Paulo. Antigamente, havia muitas fazendas, eram praticadas as atividades de pesca, caça, extração de palmito, mineração, mas as cidades eram pequenas e era comum as pessoas se deslocarem usando canoas. O turismo começou a crescer após a criação da Estrada Rio Santos, BR-101, em 1973. Em 79, o núcleo Pissinguaba foi anexado ao Parque Estadual da Serra do Mar. Na época, havia menos mata do que hoje, na região da vila de Pissinguaba. Desde o final dos anos 80, ações de fiscalização ajudaram a coibir o desmatamento. Hoje em dia, o turismo e a ocupação das terras no parque são controlados. É possível visitar praias, cachoeiras e matas recuperadas. Se esse parque não tivesse sido criado, vocês acham que a vegetação teria se recuperado? Não, o quinto ano. O parque que propiciou essa recuperação. Sem o parque, isso não teria acontecido. Então, aí, vocês vão fazer sozinhos a página 21. Então, vocês vão enviar para o professor fotos da página 18 e da página 21. Na página 21, vocês têm uma obra chamada Vale na Serra do Mar, do pintor francês Jean-Baptiste Debré, de 1839. Então, aí vocês têm uma área da Mata Atlântica, que é o bioma típico aqui do nosso estado de São Paulo. Vocês vão descrever, vão falar um pouquinho sobre o que vocês estão vendo, sobre essa vegetação, usando os termos do banco de palavras. E quais são eles? Árvores, herbáceas, que são aquelas plantas, de caule mole, sem madeira. As epífitas, que são aquelas plantas que se desenvolvem, sobre outras plantas, sobre pedras. Ou seja, elas não precisam se fixar no solo. E as plantas rasteiras, aquelas que crescem no solo. Então, vocês vão descrever essa vegetação usando essas palavras. Então, para encerrarmos esse capítulo 1, vamos ver aqui um mapa conceitual, que é um esquema mostrando tudo que nós vimos nesse capítulo. Então, vamos para baixo ali no mapa, vocês podem ler o trechinho que está acima. Então, áreas verdes, elas possuem vegetação. Essa vegetação, ela pode ter vários aspectos, como epífita, árvore, planta rasteira, arbusto ou herbáceo. As áreas verdes, elas podem ser unidades de conservação que podem favorecer o uso sustentado. E outros exemplos de unidade de conservação são os parques nacionais, que podem existir em áreas de, por exemplo, Caatinga, Floresta Amazônica, Pampas, Mata Atlântica, Pantanal, ou seja, os biomas do nosso país. Então, também vimos as áreas verdes, que também existem nas grandes cidades, em praças, parques. E também vocês compreenderam a importância de preservação dos parques nacionais e estaduais. Então, vocês vão ter esses exercícios para essa semana. Bons estudos. Até a próxima.